Olá, sejam muito bem-vindas a mais um programa da Rede MCCM. Mulheres Curadas Curam Mulheres. Aqui nós trazemos histórias reais de mulheres como você, que vivem a vida com seus altos e baixos e sempre estão buscando algo para motivar, para inspirar e para levar mais força para outras mulheres. Hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, ela que é uma empresária, uma microempresária, mas que já desenvolve trabalho com outras mulheres há muito tempo. Ela é auxiliar de enfermagem, massoterapeuta e empresária no ramo alimentício. Hoje temos aqui Cleide Ferreira Campos Souza. Seja muito bem-vinda, Cleide. Obrigada, muito obrigada. E hoje a Cleide vai contar pra gente um pouquinho da história dela de superação e de fé. Uma história embasada na sua vida religiosa e que ela leva isso para outras mulheres. Cleide, conta um pouquinho pra gente. Hoje você está com 43 anos, Isso. né? E como que foi a tua infância? Como que você começou essa vida de fé? Muito obrigada, né, por essa oportunidade de estar aqui hoje, participando desse programa. Mulheres Curam Mulheres. Adequou bastante com a minha vida, que eu passei, né, o que eu passo hoje também para muitas mulheres. A resposta é, eu com 8 anos de idade, né, para 1997, por aí, tive uma enfermidade, fui cometida a uma enfermidade. Do nada, começou uma bola no meu rosto, né, esse lado, e uma bolinha do nada começou a crescer. Uhum. E nisso que começou a ficar maior, crescendo mais, e começou a doer. Eu senti dores, né, senti bastante dor. E minha mãe preocupada, levou em médico, né, primeiro lugar que pronto-socorro, né, PS, aqui do Imbu mesmo, e começou a passar remédio, fazer diagnóstico, mas não achava o que era. Aquela correria de mãe, vai num médico, vai no outro, busca, né? Isso. Sempre o que é melhor para o filho. E daí ela começou a buscar para ver o que era e não passava, né? Passava remédio. Chegou a levar no dentista para poder arrancar o dente para ver se era realmente o dente. E nada, não adiantou. Nada. E fizeram encaminhamento para as clínicas, onde eu fiquei internada. Hospital das Clínicas Hospital de das São Paulo. Clínicas. Normalmente o último, né? Eles não têm mais nada, um negócio mais grave, eles encaminham para lá. Isso. Aí eu fui para as clínicas. Minha mãe e meu pai me internaram. Minha mãe ficava dia e meu pai ficava à noite e vice-versa. Eu tenho 2 irmãos, porque um tinha que vir para cuidar dos outros que também, Sim. né, o meu irmão mais velho, que é 11 meses mais velho que eu, o Kleber, e o Clayton, que é 4 anos mais novo. Então tinha que estar se revezando, embora tenha a família, né, que ajudava também. Mas o que eu lembro dessa época é minha mãe ali cuidando de mim, e eu tive que parar a escola, né, na 4ª série, eles me reprovaram a 4ª série, porque não podia estar indo mais. E também as crianças não entendiam, né, aquele negócio do meu rosto, foi por isso que ela Acabou tirando e eles auxiliaram ela a mandar eu fazer, internar e ficar lá internada. E foi muito tempo isso? Foi um tempo. E chegaram a descobrir o que era, como que foi esse tratamento? Não descobriram, fizeram o tratamento, passei por vários médicos. Chegou uma época que, um tempo, né, lá dentro, que eles me levantavam 6 horas e me traziam só de noite para o quarto, fazendo baterias de exame. Isso dentro do hospital? Do hospital, para descobrir o que é. E nada de diagnóstico, e a boca travando, não falava. A minha boca ficou travada, eu tinha que comer por canudinho. Eu me lembro que eu chorava
com fome, querendo comer, mas não comia, não conseguia. Sopa, tudo pelo canudinho. Uhum. E minha mãe naquela situação, né, de me ver daquele jeito, meu pai. E às vezes eu queria comer coxinha, queria comer outras coisas diferentes, não dava. Então, Normal da criança, É, né? Querer as coisas mais gostosas. mais gostosa, né? E foi meio traumatizante isso, né? Foi. Foi bem... Ficou gravado, né? No entanto que eu gravo todos os detalhes na minha mente. Sim. E ali eles tiravam, né? Pus. Funcionava, né? Fazia vários... Nossa, era sem anestesia. Eu gritando, segurando a mão do meu pai. Meu pai virava de costas para não ver eu gritando e chorando e lágrima dele pingando porque eu via ele chorando. Sim. E foi um momento muito assim que eu sofri e pude contemplar também a mão de Deus e o amor dos meus pais. Os pais sempre muito presentes, isso é muito importante, Demais, né? demais. E como que resolveu isso daí? Você tinha me contado que você teve uma alta só para descanso e que ia voltar a internar, né? Isso. Mas antes disso teve algum Teve. acontecimento? Teve sim. A minha mãe, nós somos da igreja. Desde criança eu conheci o evangelho através do meu pai. Logo em seguida minha mãe foi também. E minha mãe, ela uma mulher guerreira, mulher de fé. E então, na igreja onde a gente congrega, a Assembleia de Deus do Jardim Magali, tem um grupo de mulheres, né? E se intitulada Círculo de Oração. Quem Sim. for da Assembleia de Deus vai saber o que estou falando. E nesse círculo de oração, né, que tem, são várias mulheres que vão e ali contam seus testemunhos, cantam, oram. E uma das líderes, junto com outras irmãs, foram até o hospital me visitar. E chegando lá, elas oraram por mim, levaram presente, oraram por mim. E uma delas, que já dorme no Senhor, falou para minha mãe. Falou para minha mãe assim, ela vai ter alta e ela vai para casa e ela vai ser curada. Amém. Ela vai dormir e vai acordar sem nada. Porque quem vai curar ela é Deus. Deus é que vai fazer a obra na vida dela e vai curá-la. E minha mãe creu assim, né? E minha mãe, aí teve sim, passado um tempo, né? Teve a alta, sim. Minha mãe me levou para casa. Eu fiquei em casa uns dias, a alta seria só para ir embora, ficar um tempo e voltar depois Pro hospital. Depois dos 10 dias voltar de novo. Para novos exames, né? Isso, para novos exames, para saber. Aí foi o que aconteceu, o que Deus usou a irmã para falar. Eu dormi e minha mãe foi trabalhar, né, no outro dia e pediu, né, que minha tia ficasse de olho em mim. É o que eu lembro, né? E porque eu estava sozinha e estava com aquele problema lá. E, de repente, eu acordei e minha cama estava lavada de sangue. Nossa. Lavada de sangue. E eu saí correndo, porque eu vi o sangue, né? E eu fiquei desesperada. Eu fui correndo e bati na casa da minha avó. Minha avó morava do lado. Cheguei lá, estava minha avó e meus tios. Eles me pegaram, me levaram para o pronto-socorro central de novo. Aí ligaram para minha mãe poder ir, né? E ali a moça lá do hospital, lá, recepcionista, enfermeiros, falaram que não ia poder internar, o médico também não, já estava dando uma carta para poder levar eu de volta para as clínicas. Para internar de novo. Para internar de novo. Porque ainda não tinham descoberto nada e agora ainda isso de ter estourado. De ter estourado era pior, então eles não iam ficar com a responsabilidade. Sim. E aí foi uma briga lá com a recepcionista, foi com o médico para poder levar, e minha mãe chegou. Deu tempo da minha mãe chegar, e eu com aquele lençol no rosto, né, lavado de sangue, vendo o que estava para acontecer. Aí minha mãe chegou, minha mãe me pegou, e minha mãe falou, não, ela não vai para lugar algum. Meu Deus disse que ia curar ela e veio a cura. E veio a fé, onde ela se impôs realmente e falou ela que eu acredito creu, nisso. Profetizou no que ela
acreditou na cura divina e Deus realizou, né, ali aquela cura. E eu fui para casa, tomei banho, ela fez uma sopa, eu comi a sopa, senti a dor, né? Mas quando eu olhei no espelho, eu gritei e falei, mãe, olha meu rosto. Quando ela foi passar a mão olhando, né? E aquela bola tinha sumido. Aquela bola tinha sumido do meu rosto. De um dia para o outro. De um dia para o outro. Eu falei para minha mãe, mãe, hoje, por que a gente não tem a foto? Naquela época não tinha negócio de estar tirando foto. Não tinha muito, coisas, né? Não tinha celular para foto. Aí o interessante foi que quando Deus, ele teve a manifestação da cura sobre o meu rosto, eu me lembro que hoje as crianças passam por bullying, essas coisas, né? Eu passava na escola também, Sim. porque as outras crianças não entendiam o que era. Então eles riam, eles falavam, e eu me sentia muito feia. É um negócio disforme, né? Inchado. Isso, porque inchou tanto que essa parte do meu rosto, por isso que eu queria ter tirado foto naquela época, né? Só tinha essa parte do rosto, essa parte não existia. Era tudo uma bola só. Era uma bola daqui a aqui que tampou o olho, então essa aqui não tinha, ficou assim, ó. Tudo disforme. Isso, então eu fiquei só com um lado. E então quando eu me olhava no espelho, né, eu me sentia horrível, eu me sentia mal, me sentia feia, me sentia horrorosa, devido à diferença das crianças. Sim. Que é difícil, é uma coisa que acontece muito hoje em dia, né? Isso é um assunto, inclusive, que está muito em pauta sobre o bullying. Demais. Porque eles não entendem a gravidade que isso pode ter e o que pode causar na vida de uma pessoa. Naquela época, a gente não falava? Não, muito. A gente aguentava e raça e acabou, né? Mas hoje não. Hoje tem um respaldo, né? Tem um direcionamento certo para as mães e para as crianças, né? E esse seu momento de fé, como que veio se manifestar na sua vida? Aconteceu tudo isso, você teve essa cura que vocês colocam por conta dessa fé da família e tudo mais. O que isso refletiu na sua vida de hoje? Hoje eu sou uma mulher de fé. Hoje eu prego a palavra de Deus, ministro fé entre mulheres em vários lugares que me convidam, que me chamam para palestrar ou ministrar a palavra de Deus. Eu levo para as mulheres focar num Deus vivo. Sim. Num Deus que ele pode levar os seus sonhos, pode levar a sua realidade, mesmo a realidade das piores, para o melhor estágio da sua vida. A mais difícil que tiver, né? Isso. Eu levo para as mulheres um Deus que enquanto você adora Ele cuida da sua casa, Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida da sua trajetória, Ele cuida do seu comer, do seu deitar, do seu levantar. Amém. Eu levo para as mulheres assim, hoje você está num dia mau. Todo mundo passa aquele dia mau. Mas existe um dia que você levanta e tudo vai estar diferente. Tudo vai estar melhor. Eu já ouvi assim, que faça chuva, faça sol, o dia pode estar claro, escuro, ameno ou não, o sol sempre vai levantar e se pôr. Vai. Então, tendo plateia, não tendo plateia, sempre vai ter o sol, sempre vai estar ele lá. Escondido atrás das nuvens ou não, dessa mesma forma, né? A gente precisa levar a vida assim. A vida do ser humano, ele é de perdas, de conquistas e de derrotas. Sim. Todo mundo vai passar pela derrota, todo mundo vai passar pela perda e todo mundo vai passar pela conquista. Seja ela grande, seja ela pequena. Então, e como que você leva essa palavra? Você faz grupos, você vai em locais, escolas? Como que é esse teu trabalho com essas mulheres? O trabalho que eu faço com mulheres surgiu dentro de um grupo de mulheres para a gente poder... Eu via, voltando atrás, eu via muitas mulheres
depressiva. Hum. Falando de tristeza e vontade de desistir. Vontade de desistir da vida. A depressão é um mal que acomete muitas mulheres hoje em dia, né? Já há algum tempo que aparece mais. Já, na verdade, já vem há muito tempo. Mas nos últimos tempos ele está muito presente, né? Uma coisa bem difícil. Isso. E aí você atua com essas mulheres que você vê que têm essas dificuldades. Isso. Aí surgiu um chá de mulheres. Vamos fazer um chá de mulheres? Aí convidei o grupo da igreja que eu faço parte. Vamos preparar um chá de mulheres. Na época eu era líder dessas mulheres, né? Sim. E convidei todas e falei, vamos fazer? Aí todas elas, vamos. Aí direcionei, junto com outras mulheres, um espaço para cada uma fazer, trazer um prato, a gente alugar mesas, cada uma tinha uma função ali dentro. Uhum. Uma ia ver a chácara para alugar, a outra ia atrás das cadeiras, das mesas, a outra ia atrás dos comes e bebes, a outra ia atrás das toalhas para as mesas. Então, todas tiveram uma função. Que bacana, assim, todo mundo foi envolvida, né? Não ficou ninguém de fora. Não, aí teve as que ia dar palestras, que era da área da saúde, ia falar sobre a saúde feminina. Aí tinha aquelas que vendia Mary Kay, que vendia produtos de mulheres, né? Sim. Também faziam parte, ela contava a história delas e promovia a sua venda. Que bacana. E assim a gente alugou a chácara, foi o primeiro chá de mulheres que a gente participou, que a gente fez todas juntas. Uhum. E foi um sucesso, foi maravilhoso. Aí no final tinha palestra para as mulheres se cuidarem da saúde e fazia sorteio. Então tinha mulheres que choravam muito com a palestra, tinha mulheres que choravam muito na hora da administração também. E aí você repetiu já esse evento mais vezes? Várias vezes. Eu fiz o ano passado. No ano passado a gente fez ali no estádio, uma sala no estádio. Quantas mulheres você já conseguiu atingir com esse poder da palavra? Olha, os chás que a gente faz, geralmente, vai 100 mulheres. Que vai bacana, 100. Muito bom. O ano passado não teve muito, por conta de alguns meios políticos aí, não teve. A eleição também, um ano que é complicado. Mas fora isso, a gente teve várias mulheres, muitas mulheres, muitas. E elas vêm e trazem suas histórias e dividem umas com as outras. Isso traz um fortalecimento muito grande. É uma coisa que é a base do trabalho do MCCM também. Você dividir para somar. Isso. Então a gente divide as histórias, divide as nossas angústias para que a gente possa somar a força com outras mulheres também. Esse é um dos motivos que trouxe você aqui, né? Isso. Eu fico maravilhada com isso. E uma coisa também que você me perguntou, como eu levo as mulheres. Eu levo nas igrejas, eu levo onde me chamar, onde você mandar eu ministrar, eu vou ministrar, ministro na cadeia, ministro na praça, ministro em casas, ministro em escolas, aonde me chamar eu vou, e onde me caber também de falar, eu falo do amor de Deus, da cura, da libertação. E libertação que eu digo assim, é libertação da mulher mesmo, de si mesma, que às vezes nós estamos presos em nós mesmos. Eu sou fraca, eu não posso, eu não consigo atingir, eu não vou atingir. Não, você consegue, você pode e você é forte. Levar a verdade que nem sempre elas conseguem enxergar. Muito bem. Por causa de palavras que elas escutam dia a dia e começam a se diminuir por causa de problemas de outras pessoas. E você vai através de indicações da igreja, de amigos, é assim que você faz essa divulgação, esse trabalho? Isso, geralmente são mulheres que já me viam em outros lugares. Que acaba convidando. E acaba gostando, e uma vai passando para outra. Vai ao telefone da Cleide, conhece a Cleide, e que a Cleide não tem nome, eu não tenho nome. É a missionária Cleide, é a diaconisa Cleide, é a mãe Cleide, é a pastora Cleide, a Cleide não é nada. A Cleide é simplesmente um instrumento de Deus na terra. Que bonito.
E você também é uma empresária, né? Do ramo alimentício. Fala um pouquinho disso. Disso. Eu sei que você foi a primeira mulher a ter um stand, né? Uma barraca. Quiosque. Um quiosque Isso. lá no... Sou orgulhosa do meu quiosque. No Magali, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente. Finado Pires. Começa com o Finado Pires. Ele era treinador das crianças. E eu já trabalhei de várias coisas, né? Eu trabalhei junto com uma colega minha numa casa empregada doméstica. Uhum. Aí eu gostava muito de trabalhar lá, porque a gente ria o dia inteiro, nossa, era muito bom trabalhar naquela casa, né? Só que aí teve a pandemia. Quando houve esse negócio de pandemia, essas coisas, o patrão quis ficar só com uma empregada e mandou eu embora, que eu era mais nova e ela também cozinhava, e eu não cozinhava. Mexeu com a vida de todo mundo nessa pandemia. E ele mandou eu embora e eu cheguei em casa e falei, e agora? O que eu vou fazer? Embora eu já era formada já no curso de enfermagem, sim, mas eu tinha dado um tempo e fui para essa área, né? E daí eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Até procurar outro serviço? O que eu vou fazer? E você começou com cachorro quente, né? Isso. Aí eu peguei o dinheiro que eu recebi e comprei um carrinho de cachorro-quente. Olha que bacana. Aí eu entrei na Feira do Rolo, né? E comprei um carrinho e pedi pro Pires. Falei, Pires, ele que cuidava lá do campo na época, né? E falei, Pires, você não se importa de eu vender um cachorro-quente aqui, não? Na porta do campo? E ninguém vendia lá. Uhum. Aí ele falou assim, Cleide, coloca aí. Vai colocando aí. Aí eu falei, então tá bom. E assim que você começou. Isso, aí eu comecei. Aí teve aquela pandemia, começou a parar os jogos, aí parou de vez. Depois voltou. Uhum. Quando voltou de novo os jogos, eu comecei a vender de novo. Aí eu comecei a vender a R$5. Eu fiquei 3 anos vendendo R$5. Nossa, R$5. Não aumentou nada. Não. Mas hoje você tem uma pequena empresa. Hoje eu tenho, né? Hoje eu tenho a Casa de Salgado, Calços Salgados Dona Rosa, junto com a minha mãe. Sim. Né? A gente trabalha de segunda a sexta. E o quiosque no campo, que o meu orgulho mesmo é o quiosque no campo. Porque continua com o quiosque. Continuo de sábado e de domingo. Aí hoje já está lá levantado, já um quiosque, com o meu nome e tudo. Uhum. E vendo e tenho orgulho desse trabalho. Tem com a Casa de Salgado, a minha mãe boa, muito boa mesmo. O salgado da minha mãe é diferenciado. Não é porque é minha mãe, é porque realmente ele é muito bom. Olha, nem trouxe pra gente experimentar, hein? Mas a próxima... a próxima vez a gente já vai. E aí a gente está ali com aqueles salgados e faz sucesso. No bairro, está fazendo bastante sucesso. Sim. Uma delícia. E sonhos que a gente tinha, né, de ter essa casa. E Deus está nos ajudando e estamos indo embora para frente. Que beleza. E estamos conquistando o espaço. Uhum. Com toda essa história de dificuldades, de superação, de vencer, de ter o seu próprio espaço e ainda te sobrar tempo para ser uma missionária, para levar essa história para as mulheres. O que se você pudesse voltar uns 20 anos atrás e dar uma mensagem para aquela Cleide de 20 anos atrás, o que você falaria? Eu diria para aquela Cleide lá atrás, para tudo há um propósito. A Cleide nasceu para um propósito que eu hoje com 43 anos consigo entender pouco desse propósito. Uhum. Não entendo ele completamente. Mas eu acredito que é para levantar muitas e muitas e muitas mulheres ainda. Quando eu saí da escola que eu ia me formar, eu queria ser estar em outro ramo, não na enfermagem. Mas aí eu parti para a enfermagem. Trabalhei mais de, eu acho que quase uns 10, com a geriatria. Uhum. E hoje eu estou na pediatria, com crianças, com meninas, né? Meninos, meninas. E vejo muitas mulheres passando por problemas que outra hora eu passei atrás, outra hora minha mãe passou. Uhum. E hoje eu posso tirar histórias de lá de trás e ajudar hoje
e dar conselho até muitas que escutam, que sentem ao me abraçar, ao me ouvir, dizer, nossa, eu sinto algo diferente. Nossa, como é gostoso estar com você. Quando a gente sente que tem um propósito, está seguindo aquilo que Deus plantou no nosso coração, é muito gratificante, muito. Né? E eu vejo muitas mulheres, muitas não me falam, mas eu observo. E muitas até falam que foram direcionadas através do que Deus colocou na minha vida. No hot dog, na área da enfermagem, quero fazer também. Porque todas essas áreas onde você atua, sempre quando você tem uma brechinha, você vai lá e coloca alguma coisa que pode ajudar. É isso? Sempre. E aprendo muito também. De Deus. E aprendo bastante. Uhum. Aprendo demais também com as histórias delas também. É sempre uma troca, né? É muito... Quando eu te conheci, eu não deveria falar assim, né? Mas é bom falar, pessoal, fora das câmeras, né? Mas eu vou falar aqui para todas as mulheres saber. Quando eu te conheci, eu fiquei surpresa, né? Pelo seu modo de agir com as mulheres, como professora, né? Obrigada. Na massoterapia. Cheguei a atuar também. Como massoterapeuta. Como massoterapeuta. Uhum. Faço o trabalho ainda, né? Consegui clientes. Que beleza. E quando eu cheguei na sala de aula, que eu te vi, eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir, veio uma insegurança, realizar esse curso e chegar até o fim dele e trabalhar? Porque para mim era novo, né? E é uma coisa que eu também queria fazer. E quando eu via você falando, eu via você nos eventos, eu falava, que mulher chique. Que mulher linda, né? Eu falei, que mulher chique. E eu ficava te observando, né? E hoje estar aqui com você é maravilhoso. Que bom, gratidão. Porque eu vejo a sua garra, né? Você me inspira também, como mulher. Gratidão. Eu não sei se você vê eu em todos os seus segmentos, mas eu dou like em todos, viu? Eu vejo. Você vê? Vejo, sim. Então eu fico lisonjeada, sabe? De estar aqui hoje, de você ter me feito aquele convite da revista. Uhum. Eu nunca imaginei que eu ia sair numa revista. Isso. Pois é, né? Isso é uma coisa que muda a nossa vida, né? Demais. Participar de uma revista. A Cleide, ela saiu na revista do MCCM, tem uma edição só dela e vocês podem acessar lá a página, entra nas nossas redes sociais, procura. Ela é online e é gratuita. Quem quiser ver a revista, entre em contato com a gente, pede que a gente envia, tá? E quem quiser adquirir o exemplar físico, como essas que nós temos aqui, hoje a gente tem aqui de 2 outras mulheres especiais também, mas que você pode pedir o exemplar físico também pela plataforma, tá? E você só saiu na revista e você só tá aqui hoje porque você é uma mulher que inspira. Ai, obrigada. Você tem uma história inspiradora e é muito bom ter você aqui, tá? Ai, eu que agradeço. E nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim, mas eu queria que você deixasse pra gente como que as pessoas te encontram, se alguém quiser que você vá ministrar a palavra, levar uma motivação, o seu Instagram, qual que é? Fala para o pessoal e deixa uma mensagem para essas mulheres que estão nos assistindo. Então, para vocês encontrarem Cleide Ferreira, né? Eu tenho o Instagram Cleide Ferreira. Eu ministro onde vocês quiserem que eu vá ministrar. Vocês me encontram no Jardim Magali. Chegou no Magali e perguntou cadê a Cleide? Todo mundo vai saber onde está a Cleide. Legal. Temos a Casa dos Salgados Dona Rosa. Estamos ali no campo, ali no quiosque, vendendo um hot dog também. Um dos melhores da região de Embu das Artes. Eu vou lá provar, hein? Vai sim. E vocês me encontram ali. As mulheres que querem adquirir a revista, ela já falou aqui. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade de estar aqui. E quero dizer, você, a mulher que está me vendo agora, para Deus nada é impossível. Se você tem um sonho, tem um desejo, tem uma vida
que você leva acreditando que pode ser melhor, é só com Deus que você vai conquistar isso. Nosso Senhor Jesus Cristo. Falo muito dele em todas as passagens que eu vou, porque ele que tem me dado força, tem me dado alegria todos os dias da minha vida. Eu sinto todos os dias, no meu levantar, no meu deitar, a mão desse Deus me guiando. E ele também pode guiar você também, mulher. Amém. Tirar você da depressão, tirar você dessa angústia que você vive, que você está vivendo hoje. E um futuro melhor te espera. O Deus que eu prego não tem placa. Não, o Deus que eu prego é aquele que te leva a viver os seus sonhos, além do que você possa imaginar e do que você possa ver, porque ele consegue te inspirar a você ver pela fé. E a fé que te move todos os dias. Todos os dias. Alegrei-me quando me disserem, vamos à casa de Deus. A casa de Deus é você. É em você que ele habita. E essa força está em você. E o que eu deixo para nós mulheres nessa tarde é: tudo pode ser melhor e melhorar mais ainda com Deus. Eu sou muito feliz. Tenho os meus problemas? Amém. Tenho. Mas eu sou muito feliz com Deus. Amém. Cleide, gratidão por você estar aqui, por dividir sua história Obrigada. com a gente, tá? Eu que agradeço. E que venham outras. Obrigada. Bom, hoje é isso daí. Nós temos essa querida trazendo essa história motivadora, inspiradora. E eu quero ouvir a sua história. Se você tem uma história de inspiração, procure por nós. Entre em contato com a TV das Artes ou entra lá no nosso @rede.mccm e venha ser mais uma mulher curada que cura outras mulheres. Gratidão.